Bom dia, nono ano, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Vamos começar mais uma aula, ok? Professor David aqui. Dessa vez estaremos vendo artes, ok? Não será português. Hoje teremos uma aula de artes, cujo tema é técnicas artísticas contemporâneas, ok? Vou colocar o cabeçalho aqui. Ok, pessoal, muito bem. Então vamos começar. Técnicas artísticas contemporâneas. Nós já vimos aí, pessoal, que a arte é uma expressão de sentimento, né? Uma expressão de pensamento. E essa expressão ela pode vir de várias formas, através de uma pintura, através de uma canção, através de uma música, né? De uma dança, né? A mais conhecida através da pintura, né? Onde o autor, o artista, ele expressa seu sentimento através das cores, através da tinta, através dos traços, né? Das imagens, enfim, de várias formas aí. O que vamos ver hoje, pessoal, é as técnicas utilizadas contemporaneamente, ou seja, técnicas modernas de arte, tá? Algumas técnicas aí que são usadas, porque nem toda pintura, como vocês percebem, elas são iguais. Todas, na verdade, são diferentes e adotam modelos e técnicas diferentes, tá? Ou seja, uma pintura, ela pode ter um traço diferente da outra, e tudo isso aí nós chamamos de técnicas artísticas, tá bom? Nós temos aí o delineado, né? Nós temos aí o pontilhado, temos várias formas de realizar arte, a parte da pintura, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas das mais conhecidas, certo? Vou mostrar aqui para vocês no slide. Pronto. Como vocês podem ver aí, técnicas artísticas modernas e contemporâneas. As vanguardas da arte possibilitaram o surgimento de diversos movimentos artísticos, com fazeres e pensares inovadores, técnicas inusitadas e uma linguagem artística cada vez mais eclética. Ou seja, pessoal, com o decorrer do tempo, foram surgindo diversas formas de realizar arte, né? Especialmente no que se refere às técnicas. Tá bom? Com o passar do tempo, os pintores e artistas foram descobrindo formas de expressar certos sentimentos, né? Como a gente pode ver nos diferentes tipos de quadros aí que a gente enxerga, todos eles usam técnicas diferentes. Então, isso surgiu ao decorrer do tempo, tá? Não já nasceu na arte, não, tá bom? Tem técnicas que nasceram no século XX, outras nasceram no século XVII, século XIX e etc, né? Então, cada um aí tem a sua origem, tá certo? Pronto. Dentro dessa questão de técnicas aí, essas três aí expressam a modernidade, tá bom? A contemporaneidade. Ou seja, essas aí são as que representam os estilos artísticos mais recentes. É a releitura, a citação e a apropriação. Claro, nós vamos ver cada uma delas individualmente. Começando aqui pela releitura, tá bom? O que seria essa técnica? A releitura, pessoal, é uma interpretação nova de uma obra de arte, tá bom? Com um estilo diferente, estilo novo, novos materiais e novas técnicas, mas sem fugir do arranjo e tema da obra original. Ou seja, é quando você pega uma obra, né, uma obra já feita, e você faz algumas alterações, mas sem fugir da essência, tá? Sem alterar a essência daquela obra. Você faz alguns ajustes, faz algumas alterações, mas você não altera a essência daquela obra, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar alguns exemplos aqui. Na releitura, a essência da obra original deve ser reconhecida imediatamente, o que eu acabei de explicar para vocês. A essência não pode mudar. Você faz ajustes, você modifica, mas tem que dar um jeito de manter a essência da obra ali, tá? Para que os leitores, os apreciadores percebam
qual obra você estava, de qual obra você estava realizando a releitura, tá bom? Segundo, inúmeros artistas imprimiram o seu próprio estilo em obras de outros, recriando verdadeiras obras de arte, complementando novas e originais. Ou seja, várias outras obras surgiram, tá? Através de plágio, não de plágio, pessoal, não plágio. Através de quê? Através dessa releitura. Muitas outras obras famosas e importantes surgiram através dessa nova criação artística, né? Através da cópia, né, de outra arte. Por exemplo, pegar a Mona Lisa e realizar alguns traços diferentes. Como acho que vocês já até viram alguns memes, né, na internet, tem muito disso, né? Da obra de Mona Lisa, né? Onde colocam alguma coisa na mão dela, né? Trocam o rosto dela. Tudo aquilo ali é uma técnica de releitura, tá bom? E claro que ficam muito famosas, né? Algumas são bem conhecidas aí, repercutiram bastante devido à sua criatividade, né? E à essência que foi mantida, né? Que é importante sempre frisar isso, que a essência da imagem deve ser sempre mantida, a essência da obra, tá bom? Não pode tirar a essência daquela obra, senão não é mais uma técnica de releitura, é outra técnica que você usou, uma técnica de base, você se baseou dali e formou outra pintura, mas não é uma releitura, certo? A releitura pode ser utilizada nas mais diversas formas de expressão artística, na escultura, gravura, teatro, dança, poesia, fotografia, cinema, entre outros. Ou seja, pessoal, podemos usar essa releitura em vários outros tipos de arte. Tá? Não precisa ser apenas da pintura. Você pode pegar, por exemplo, a dança, né, e realizar uma releitura da dança. A gente vê aí nas coreografias, né? Tem várias danças aí famosas, de cantores famosos, que as pessoas pegam a coreografia e fazem e modificam alguma coisa, né? Então a gente poderia chamar isso aí de técnica de releitura, tá? Também uma música, né? Também, como quando faz, por exemplo, as paródias, podem ser consideradas técnicas artísticas de releitura, porque você pega a música, pega, né, ali a obra e faz algumas alterações, mas mantém a essência da obra, você mantém os aspectos principais da obra, tá bom? Então pode ser considerado sim uma técnica de releitura, tá bom? Uma paródia, né, uma dança copiada, uma coreografia reformulada, tudo isso aí pode ser considerado uma técnica de releitura. Poesia também, né? Você pode pegar um poema de alguém ou uma poesia e realizar essa releitura, né? Fazer algumas alterações do poema, né? Como eu já vi muitos aí, né? Para realizar uma alteração, mas mantendo sempre a essência do poema e da poesia. Fotos também, você pode também, pessoal, pegar fotos e fazer alterações sem mexer na identidade da foto, tá bom? Sempre importante lembrar isso aí. Esculturas e gravuras e peças teatrais também podem ser feitas, tá? Peças eu acho que são o que mais tem, né? Peças teatrais são os que mais tem, os mais presentes aí nessa questão de releitura, né? Porque todo dia a gente vê basicamente reinterpretações de teatro, né? Com coreografia reformulada, melhorada, né? Então, são técnicas de releitura, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo dessa técnica de releitura, tá? Temos aqui a Mona Lisa, né, que foi pintada entre 1503 e 1505 pelo artista Leonardo da Vinci. É uma das obras de arte que mais é uma obra de arte que mais releituras, apropriações e citações já teve na história da arte mundial. Por esse motivo, a tela é considerada um ícone popular mundial, tá? Ou seja, gente, essa obra de Mona Lisa, ela em parte ficou famosa pelo seu nível de releituras, né? Ela era muito, como é que eu posso dizer? Ela foi muito não copiada. Muitas pessoas fizeram outras obras baseadas nela, né? E vamos ver alguns exemplos aqui agora. Nas lâminas que se seguem, observem várias releituras da obra Mona Lisa. Ó, aqui foi uma releitura. Aqui pegaram a imagem de Mona Lisa, acrescentaram, né, uma garrafa aí de cerveja, né, de bebida e um casaco, né? Então, a releitura da Mona Lisa, feita em grafite por Micheva,
na cidade do Porto, Portugal, em 2008. Observem a garrafa de bebida e o casaco usado pela imagem. Então, ele pegou o Mona Lisa aí, colocou, claro, algumas alterações, né? Como a gente pode ver, esse casaco aí que não está presente na obra original, muito menos a garrafa de bebida, né? E aí transformou nessa obra feita por ele aí, né? Que Mona Lisa, que o ator é Micheva, né? Foi feita em Portugal em 2008, né? A gente pode ver aqui também a legenda, né? Temos a legenda aqui embaixo, ó, tá vendo? Neva, pintado por Costa, Mona Lisa, grafite, Porto, Portugal, né? Ok, vamos lá. Nessa leitura, releitura feita por Rob Desberge da Mona Lisa, o artista utiliza referências de outros trabalhos, como o Homem Vitruviano. Podemos afirmar, então, que nessa releitura, há a citação de um outro trabalho do Da Vinci. Nesse caso aqui, o autor, né, Rob Desberge, ele fez essa releitura e acrescentou 2 trabalhos de Leonardo da Vinci, né? Ele pegou aí a Mona Lisa e pegou o Homem Vitruviano, que também foi uma obra de Leonardo da Vinci, e transformou nessa obra aí, né? Então a gente tem aí, nesse caso, a releitura de 2 obras artísticas. E a releitura de 2 obras artísticas feita aí pelo autor Rob Desberge. Então veja que aí, em ambas as obras, ele não tirou a essência, tá? Ele manteve a essência das 2 obras aí. Ele manteve a essência da Mona Lisa e manteve a essência do Homem Vitruviano, ok? Gioconda Tropical, 2006. Matthias Arkelin cria uma releitura da Mona Lisa onde ela aparece bronzeada em meio a ondas e com um pimentão na parte inferior da imagem. A imagem se baseia no surrealismo para criar uma nova interpretação da imagem. Aí ele colocou algumas características extras, né? Colocou, por exemplo, acrescentou mais um elemento, acrescentou o pepino, né? Eu realmente não sei o que esse pepino está fazendo aí, qual era a intenção do artista quando ele colocou esse pepino aí. Temos que entender o movimento artístico que ele usou aqui nesse caso surrealismo, que é o que a gente também vai estudar, tá? E realizou essa releitura aí, né? Pegou Mona Lisa e colocou alguns outros aspectos. O pepino é como se fosse dentro de uma janela, né? Estou vendo 2 bolas também aí azul e atrás como se fossem algumas ondas, né? E ela bronzeada, certamente. Então aí a gente vê que ele fez essa releitura e acrescentou alguns outros aspectos aí nessa imagem, né? Muito bem. Lembrando, tá, pessoal, que algumas coisas aqui a gente só vai entender se a gente estudar o movimento, tá? Nesse caso aqui, o movimento surrealismo, tá? A gente tem que entendê-lo para que a gente consiga entender o que é que ele quis expressar aqui com essa obra, tá? Então, para a gente entender aqui esse pepino, esse pimentão, perdão, e esse quadro aqui, né, atrás, a gente vai ter que entender o surrealismo, né? Talvez ele quis dar uma impressão, né, de algo fictício, talvez, né, imaginário, não sei. La Mona Lisa, La Mona Lisa por um jovem de Colômbia. É uma releitura feita por José Luiz Urrego. Observem a simplicidade do desenho e, ao mesmo tempo, a impressão clara do estilo pessoal do artista na obra consagrada. Então, a gente tem aí um estilo mais simples, mais clássico, né? E como a gente pode ver, o menino fez essa releitura aí, manteve a essência da imagem da Mona Lisa, mas alterou alguns traços aí, né? A cor, por exemplo, né? As linhas, né? O fundo ele não colocou, mas como a gente pode ver, ele manteve a essência, ele manteve a Mona Lisa e a sua pose, né? As principais características dela, né? Ele manteve aí, que é a parte, né, do seu rosto, do seu corpo, a gente consegue perceber que é Mona Lisa. Então, muito bem. Mona Lisa estilizada. 8 de dezembro de 2010. A imagem da Mona Lisa foi recriada utilizando-se softwares. Acho que acredito que isso aqui é softwares.
específicos é softwares. Softwares específicos de computação gráfica. Nesse caso aí foi feito digitalmente, né? Foi feito digital por um software de computação gráfica, né? A gente tá vendo aí Mona Lisa, né? Não alterou muita coisa, né? Colocou um sorriso, talvez um sorriso mais expressivo aí, né? Mas manteve também a essência, né? O autor aí bem, na verdade o autor é uma empresa, né? Que é o Wikimedia Foundation, é o autor dessa obra aí, né? O artista. Então, aí nesse caso foi feito por um software. É interessante a gente mencionar isso, pessoal, porque essa releitura, ela não precisa ser feita da mesma forma que a imagem foi feita, entendeu? Por exemplo, eu posso realizar uma releitura dessa imagem aqui fisicamente, com pintura física, não precisa ser uma pintura digital. Não é porque a pintura é digital que eu tenho que reproduzir de forma digital, tá? Eu posso reproduzi-la de outra forma. Nesse caso aqui, ele optou por reproduzir de forma digital, mas a pintura original é física, né? Não é uma pintura digital, tá bom? Como vocês podem ver aí. Vamos para a próxima. Pablo Picasso, perdão. Pablo Picasso, um grande nome do cubismo, pintou mais de 58 releituras da obra As Meninas, do pintor dos séculos de Velázquez, né? Velázquez. Século XXI. Não, século XVI, perdão. 15. Deixa eu ver aqui. Pablo Picasso, né? Caso vocês queiram olhar, eu vou colocar o link aqui de forma mais acessível para vocês. Só um minuto. Vou colocar no quadro virtual aqui de vocês, tá? Século XVI, Velázquez. Pronto. Aqui está o link, caso vocês queiram conferir algumas outras obras, tá bom? Feitas no século XVI, de Velázquez, tá? Muito bem. Ok, pessoal? Vamos lá? Continuando agora a nossa apresentação. Agora vamos ver um outro movimento artístico, tá? Uma outra forma de arte. A apropriação. Na arte moderna e contemporânea, a apropriação seria a incorporação à sua obra de elementos que inicialmente, em tese, seriam estranhos à mesma. Imagens, objetos do cotidiano, conceitos, textos, partes ou até mesmo obras inteiras de outros criadores consagrados. Ou seja, pessoal, nesse exemplo aí, tá? nesse modelo artístico, nós vamos incorporar diferentes elementos à obra. Elementos que, ao nosso ver, ficariam esquisitos, né? Ficariam esquisitos naquela obra, tá bom? Por exemplo, aqui, nós pegamos a imagem da Mona Lisa e colocamos o que, pessoal? Colocamos um bigode nela, né? Como vocês podem ver aqui, um bigode, né? Colocamos aqui um bigode, né? E trocamos, fizemos algumas alterações. Eu acredito que o cabelo dela aqui, não, foi só o bigode e essa barbinha aqui, né? Que realmente, de fato, ficou bem esquisito, né, pessoal? É um objeto, um item aí, um elemento que a gente não esperava que tivesse nessa obra, não é verdade? Então aí, na obra Não do Champ, 1987, o artista Mike Bigelow cita Massa do Champ, um dos mais importantes artistas dadaístas, que é um outro movimento artístico que a gente vai estudar futuramente. E temos assim uma dupla apropriação da imagem da Mona Lisa, já que Bigelow, através da fotografia, se apropria da apropriação de Duchamp, tá? Então aí ele tem, né? Ele incorpora elemento de outra obra, que no caso é de Marcel Duchamp, e coloca na obra de Leonardo da Vinci, que é Mona Lisa. Então ele acrescentou aí elementos, né, como por exemplo o bigode e a barba, ele acrescentou de outra obra em uma outra obra, nessa obra aí de Mona Lisa, tá bom? Interessante também, né, pessoal? Vou deixar vocês analisar isso aqui agora. Ó, uma cooperada da exemplo, os de escola para intervenção artística, a legenda LHOQ e bigode de cavanhaque, criando assim uma obra de arte nova original.
Pronto. Na obra O Lixo, Eduardo Paolozzi utilizou várias peças de metal recolhidas do lixo para montar uma escultura, apropriando-se assim de formas pré-existentes e elementos descartados para compor a sua obra. Então aí ele utilizou peças de metal recolhidas do lixo para montar uma estrutura, apropriando-se assim de formas pré-existentes e elementos. Muito bom. Ou seja, pessoal, ele pegou elementos diferentes aí e colocou na sua obra, né? Elementos aí de lixo, né? E montou essa escultura aí. Nesse caso aí, uma escultura física, né? O nome aqui de crash significa abatida, né? Muito bem. Observem essa imagem aí, pessoal. E aí? Todo mundo conhece essa artista aí, né, pessoal? Marilyn Monroe, né? Foi muito conhecida, na verdade. Tiveram muitas obras sobre ela. E esse artista aí fez uma releitura, né? Uma composição da sua obra, né? E colocou alguns traços aí, algumas características que não estão presentes, na verdade, na vida na pintura dessa mulher. Né? Andy Warhol, em Marilyn, 1964, se apropria da imagem de um ícone popular, a estrela do cinema norte-americano Marilyn Monroe, utilizando também uma técnica popular de impressão em série, a serigrafia. Na arte pop, a apropriação de imagens de ícones populares do cinema, propaganda HQ, é uma das principais características, tá? Então aí ele acrescentou algumas características, né, nessa mulher aí, né, que é Marilyn Monroe, né? Pronto. Formas de apropriação. Agora a gente vai ver como é que vocês podem se apropriar de alguma outra imagem. A gente viu aqui essa imagem aqui que aparentemente é do citacionismo, tá bom? São duas formas de apropriação artística e a gente vai estudar isso agora, ver como é que pode se fazer esses dois tipos de apropriação, tá bom? O primeiro é o de deslocamento. No deslocamento, um objeto, imagem, técnica, material, etc., é retirado do seu contexto original e colocado em outro. Dentro do deslocamento é célebre o ready-made, criado por Marcel Duchamp. Ou seja, nesse aqui a gente pega um elemento, né, de algum local e coloca em um outro local. Por exemplo, você pega uma batedeira, né, o garfo da batedeira e coloca dentro do micro-ondas, entendeu? É basicamente isso que compõe esse deslocamento. Você pega um objeto que é próprio de algum local específico e coloca ele em outro local específico, tá bom? A gente tem uma obra dadaísta, né? Estudei muito sobre isso daí. Vocês também vão estudar muito, hein, gente? Dadaísmo é um movimento muito importante e ele é muito consagrado também, tá? Na obra A Fonte, o artista dadaísta Marcel Duchamp dispõe o mictório como uma criação artística em um ambiente de exposição. Observamos assim a apropriação de objeto de uso comum revisto como obra de arte. Ou seja, pessoal, o que muitas pessoas pensam, o dadaísmo não é arte, mas é. Ele pegou simplesmente o mictório, né, aparentemente de cabeça para baixo, eu acredito, e colocou aí em um local de exposição. E isso para ele é considerado arte. E aí a gente vai entender o porquê dessa apropriação aí de arte, né, pessoal? Ok. Em Dias Jalousie, João Gris utiliza recortes de jornal para a composição de sua obra cubista. Esse aí, nesse caso, pegou alguns recortes de jornal, né, e formou uma nova obra de arte com ele. Vemos assim a utilização por deslocamento do jornal como mídia artística. Nesse caso aí, ele pegou várias partes do jornal, deslocou, né, os objetos do jornal e alocou nessa nova obra aí. Então, esse aí é um exemplo de deslocamento. Ok? Ready-made significa confeccionado, pronto, algo já pronto. Refere-se a qualquer elemento manufaturado, industrializado, comercializado em massa, utilizado posteriormente como obra de arte em sua totalidade ou em parte. Esse termo e conceito foi utilizado amplamente por Marcel Duchamp
em sua obra, tá? A citação é uma técnica artística moderna que utiliza a essência de uma imagem, uma pose ou um arranjo, por exemplo, para a criação de uma outra obra de arte nova. Pessoal, esses dois aqui, ready-made e diante, vamos deixar para estudar na próxima aula. Por hoje, nós já vimos aí 3 formas artísticas contemporâneas, né? Nós vimos aí deslocamento, nós vimos aí apropriação, nós vimos aí releitura, apropriação, deslocamento e alocamento. Nas próximas aulas nós vamos estudar os outros ready-made, citação, e temos alguns outros aqui para estudar ainda, tá bom? Peço que vocês procurem algumas obras, tá? Feitas dessa forma, algumas obras que foram reeleitas, tá? Cadê? Ok. Procurem algumas obras de releitura, tá bom? Procurem algumas obras de apropriação e deslocamento, tá bom? Procurem aí, porque vai ser muito importante que vocês reconheçam outras obras feitas dessa forma, para que quando vocês identificarem essas artes, vocês consigam identificar de que movimento, né, e de que contexto ela pertence ali, tá bom? É muito importante que vocês pesquisem outras obras por causa disso, tá bom? Essas técnicas aí, pessoal, são modernas, ou seja, são usadas até hoje. Só existem essas, professor? Não, claro que não. Existem várias outras técnicas aí que vocês vão estudar também, mas essas são as modernas, ou seja, são as usadas recentemente, né, com os aspectos modernos, contemporâneos da nossa sociedade. Então, obviamente, é muito importante que você saiba identificar essas técnicas artísticas, tá bom? Estudem, vejam outras obras desses artistas que foram citados aqui. É muito importante, tá bom? Reconheçam, pesquisem e vejam também as características da obra, pessoal. Muita gente vê uma obra, mas não analisa a característica daquela obra, o aspecto, o contexto onde ela foi produzida. Não tem como você pegar uma obra e isolá-la, tá? Não tem como. Se você não pega o contexto daquela obra, se você não pega em que condição aquela obra foi feita, você certamente não vai conseguir, pessoal, identificar a intenção do autor com aquela obra, tá? Então é necessário que vocês façam isso, pesquisem o contexto da obra, vejam em que condição ela foi feita, como ela foi feita, por que ela foi feita. Todos esses detalhes aí são verdadeiramente importantes, tá bom, pessoal? Então, por hoje vai ser isso. Vejam aí, por favor. Na próxima aula vamos continuar estudando o movimento ready-made e citação, tá bom? Lembrando aqui, caso vocês queiram ver algumas outras obras do século XVI, bom, pessoal, esse aqui vai ser o conteúdo que vamos estudar na próxima aula, tá bom? Aqui está o link que eu tinha mencionado mais cedo, caso vocês queiram dar uma olhada. Pronto, por hoje é isso, pessoal. Tenham uma boa semana e um bom final de semana. Aproveitem bastante, estudem e vejo vocês na nossa próxima aula. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem falar comigo. Podem tirar suas dúvidas, podem perguntar qualquer coisa que eu vou estar lá para ajudar vocês, tá bom, pessoal? Caso queiram também rever o slide, vocês podem pedir que eu possa mandar também para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus, estudem bastante e bom descanso para vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.